E a gente volta a repercutir a operação da Polícia Federal nesta sexta-feira, que faz mandados, então, de busca e apreensão no escritório do ex-presidente na sede do PL e também na casa dele, ambos em Brasília. Vamos aqui repercutir, antes de acionar mais uma vez a nossa reportagem, que está na sede do PL e também na Polícia Federal. Já temos a nossa repórter, então, Aline Beckett, tem as informações para a gente, direto de Brasília, a respeito dessa operação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aline, por favor, suas informações. Na verdade, continua. A informação que a gente tem aqui agora na Polícia Federal é de que Jair Bolsonaro já saiu da casa dele lá no Jardim Botânico e neste exato momento pode estar vindo aqui para a sede da Polícia Federal, de onde eu falo com vocês neste exato momento. Pode ser que ele venha para cá ou pode ser que ele vá para a Secretaria Penitenciária para poder colocar a tornozeleira lá. A gente não sabe muito bem como que isso vai acontecer, mas o fato é que nós estamos cobertos nesses dois lugares e a qualquer momento a gente pode trazer novas informações aqui. Acabou de sair uma nota da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente diz o seguinte: Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente após conhecer a decisão judicial. Essa foi a defesa, a nota da defesa de Jair Bolsonaro divulgada agora em instantes, que a nossa produção acabou tendo acesso ao contatar a assessoria Ascom do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu relembro a vocês que hoje acontece uma operação. Essa operação teve início nas primeiras horas da manhã, tanto na casa do ex-presidente no Jardim Botânico, quanto também na sede do PL aqui em Brasília, lá onde está a Marília Ribeiro. E aí, essa operação aconteceu por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que essa ação ela faz parte da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022, que acabou resultando a aplicação de medidas cautelares aí contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A representação foi feita pela própria Polícia Federal, que teve um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República para poder fazer essa operação, para realizar, e segundo alguns investigadores, Bolsonaro chegou a atuar ali para coagir investigados e réus, obstruir a justiça e tentar promover ataques à soberania nacional, que é toda essa movimentação que está acontecendo nos Estados Unidos, onde Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado e filho do ex-presidente, está agora fazendo toda uma articulação, se reunindo com autoridades sobre esse processo de seu pai aqui no Brasil, da investigação da tentativa de golpe de Estado. Então, essas acusações, elas ocorrem no contexto da investigação chamado Núcleo de Desinformação e Articulação Internacional da tentativa de golpe de Estado, que tentavam aí massificar boa parte da população a aderir e ir contra os poderes e principalmente contra o Supremo Tribunal Federal para tentar impedir que Lula alcançasse ali a posse da presidência da República. Então, as medidas impostas hoje a Jair Bolsonaro é justamente o uso de tornozeleira eletrônica, um recolhimento domiciliar também. Ele só pode sair de 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, incluindo também os finais de semana. Ele precisa estar recluso em casa. A proibição também de acessar as redes sociais, proibição de se comunicar com outros réus, investigados e embaixadores e diplomatas, e também a proibição de entradas em embaixadas. Essas medidas cautelares é acreditada pela Polícia Federal e também foi solicitada até pelo próprio deputado Rogério Correia, do PT, de Minas Gerais. Ele fez 2 solicitações, a última foi no dia 10 de julho, sob a suspeita ali com o objetivo de impedir novas articulações golpistas e também até mesmo uma fuga internacional do ex-presidente, num momento aí que há alerta sobre o risco iminente de evasão, inclusive com suspeitas de aproximação com a Embaixada dos Estados Unidos. Então, como uma certa precaução, essas medidas cautelares foram impostas ao ex-presidente. A oposição
os deputados, os parlamentares favoráveis a Jair Bolsonaro reagiram de forma dura a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. A oposição classificou essas medidas como abusivas, persecutórias e sem base legal, acusando o judiciário de agir com uma motivação política para poder enfraquecer o ex-presidente. E aí eu trago aqui, só para concluir, alguns destaques de alguns deputados, como, por exemplo, Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Ele diz que estão tentando destruir Bolsonaro a qualquer custo, a tornozeleira, o toque de recolher, o veto das redes sociais, tudo isso é parte de um teatro de perseguição. Rodrigo Valadares, do União Brasil também, de Sergipe, chegou a dizer que essa decisão é humilhante, arbitrária e desprovida de uma base legal e que o Congresso precisa reagir agora a essa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Então, essa decisão ocorre no último dia, né, o primeiro dia, digamos assim, de um recesso parlamentar no Congresso Nacional, em meio a uma série de derrotas políticas também ali por parte do governo e uma tensão com o Congresso Nacional. Então agora a gente segue por aqui acompanhando a chegada do ex-presidente, ou se ele vem para cá ou se vai para a Secretaria Penitenciária. Tá certo, Aline, obrigada pelas suas informações. De fato, ainda não está claro, né, Deise, se Bolsonaro será conduzido para a Polícia Federal, se vai colocar o aparelho, se a Polícia Federal vai instalar aonde exatamente, mas como a Beckett trouxe a informação, né, de que forma a oposição, os aliados podem reagir, de que forma deve vir essa reação do Congresso? Soraya, a gente tem agora um processo aqui, é uma busca por construção da legitimação. Então, o que a gente vai perceber agora nos próximos momentos é como que cada setor político brasileiro constrói a sua legitimação, tanto a oposição quanto o Palácio do Planalto. Por que eu digo isso? Porque a gente tem agora um ex-presidente, isso é algo muito sério, a gente tem um ex-presidente com uma tornozeleira e uma legitimidade sendo ameaçada, né? Então, o carisma sendo ameaçado é todo um jogo político que entra em disputa aí. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não tem mais a caneta, mas ele tem total audiência em cima do que ele faz. Então, tem um ponto muito importante que eu acho que é muito simbólico aqui no meio disso tudo, que é quando ele aceita essa tornozeleira, ele se distancia, e eu acho que isso vai oferecer uma mudança, e aí respondendo a tua pergunta, isso vai oferecer uma mudança na postura, inclusive dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quando ele aceita essa tornozeleira, ele se distancia desse rótulo que existia de um golpista mais agressivo e ele parte para uma imagem, se ele souber construir isso muito bem, de um líder que está sendo injustiçado. E aí isso pode mudar toda a narrativa da oposição, inclusive tudo isso que a gente tem falado aqui em relação ao governo, a popularidade do presidente Lula, todo esse jogo ele deve mudar em cima dessa construção de imagem que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai fazer agora. Então é um tipo de construção que ele deve seguir, não mais com aquela agressividade que tinha antes, mas agora de um líder que é injustiçado. Como ele mesmo falou ontem no Congresso Nacional, que a gente viu aqui na Jovem Pan, inclusive, que ele fala que não existem provas, né? Que ele não tem que provar que ele é inocente, que as outras pessoas têm que provar que ele é o culpado. Então, o que a gente tem hoje é uma abertura de munições narrativas, tanto para a oposição quanto para a situação, de um ato político que é extremamente dramatizado e pode reforçar essa capacidade, essa imagem de resistência do ex-presidente Jair Bolsonaro e aumentar, inclusive, esse fato que a gente pode ver como negativo, ele pode aumentar, inclusive, a influência dele agora como personagem político, né? Independente do resultado do julgamento dele ou não. É um jogo de alto risco, de altíssimo risco, mas é de grande retorno narrativo. Seguimos acompanhando de perto também a operação da Polícia Federal nesta manhã, na casa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também na sede do PL, partido do presidente. É uma ação da PF cumprindo mandados de busca e apreensão. E as informações que a gente tem até agora é de que o presidente terá que utilizar uma tornozeleira eletrônica e a determinação é do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ele ainda foi proibido, né, de acessar redes sociais, falar com o filho Eduardo, que está nos Estados Unidos, além de cumprir um recolhimento noturno, como a nossa reportagem já trouxe aqui a informação, das 7 da noite às 7 da manhã. E também nos finais de semana,
não podendo, inclusive, se comunicar com embaixadores, nem se dirigir, claro, a embaixadas e diplomatas estrangeiros. E aí, imagino que há o risco da fuga, isso que pode ter sido levado em conta por parte do ministro Alexandre de Moraes. Caso ele se aproxime de alguma embaixada, pode ficar por lá e efetivamente não ser obrigado a sair. A gente segue monitorando de perto, inclusive acompanhando com reportagem na casa de Bolsonaro e também na sede do PL para acompanhar esse recolhimento de possíveis provas de uma possibilidade de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro por parte da Polícia Federal. 9h35 agora. Repita. 9h35. Seguimos com a participação aqui dos nossos comentaristas, Alan Gani e também a Deise Ciocari com a gente. Bom, o Gani, essa história toda aí pode, de algum modo, talvez dar um pouco mais de munição lá para o Donald Trump no que diz respeito a essas medidas econômicas, esse tarifaço. Por quê? Porque ele já mandou uma carta ontem, inclusive, ao Bolsonaro, dizendo que vê o processo como injusto, de que é uma perseguição ao Bolsonaro. E a impressão que dá é que agora o ministro Alexandre de Moraes meio que trucou, não, Gani? Exatamente. Inclusive, eu trouxe essa análise na semana passada, falei disso no 3 em 1, que possivelmente a Suprema Corte iria dobrar a aposta, né? E aí, como você bem colocou, trucou. Agora, resta saber como é que vai ser a reação do governo norte-americano de Donald Trump, dado que um dos motivos alegados para o tarifaço é justamente essa perseguição política, segundo Donald Trump, a Jair Bolsonaro. Será que isso vai trazer mais munição, ou seja, elevar ainda mais as tarifas? A gente torce para que não, por caso contrário, isso significa que a população brasileira acaba pagando essa conta. Deise, por si só, a carta enviada por Donald Trump a Jair Bolsonaro já teria um efeito? Olha, o efeito é muito mais simbólico e narrativo do que prático, né? A gente tem agora, o que a gente observa é a exportação de uma narrativa de perseguição jurídica, né? Então, tanto o Trump quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles usam esse exemplo da perseguição jurídica como uma forma de impedir que eles ajam democraticamente. Isso deve se estender agora e deve ganhar muito mais força. Inclusive, se o Donald Trump agora resolver se manifestar novamente ou encampar tudo isso que está acontecendo, pode ser que isso ganhe uma escala mundial, ganhe uma escala global e aí até coloque contornos em outros líderes, né? E aí existe também, obviamente, a gente não pode deixar de falar de um reforço de lealdade e de capital simbólico entre o Donald Trump e o Jair Bolsonaro. Obviamente, isso vai acirrar ainda mais essa relação de lealdade e fidelidade que já existia entre os dois, ainda mais com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né? E agora seria como se fica meio que uma narrativa subjetiva de que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria como se ele pagasse o preço por uma aliança com o Trump, né? Então, isso não apenas legitima o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas fortalece também a imagem do presidente Trump como alguém que inspira lealdade e desafia a ordem internacional. Aliás, Deise, estava conversando aqui com um jurista amigo e ele dizia o seguinte, por si só, essa possibilidade de fuga parece não se sustentar. Agora a gente precisa ver o que efetivamente determinou essa ação como um todo da Polícia Federal. A gente não tem em mãos os detalhes disso, o despacho disso. A gente lembra que o Braga Neto está preso também desde o final do ano passado, né? Mas por obstruir ou tentar obstruir o processo que investigava a chamada trama golpista. Então talvez a gente tenha que esperar um pouco mais para ter mais elementos que identifiquem a necessidade disso ter acontecido com o Bolsonaro, porque se não tiver aí certamente pode abrir para outras narrativas, né, Deise? Exatamente, Nonato, o que a gente comentou aqui já na nossa primeira análise, né? Esse caso, ele abre flancos para múltiplas interpretações, né? Tanto por parte do judiciário quanto por parte do bolsonarismo, né? Isso pode ser visto como uma perseguição jurídica e reitero o meu ponto aqui desde o início. O uso da tornozeleira no ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo menos por enquanto, com as informações que a gente tem, ela possui um aspecto legal jurídico
jurídico, sim, isso está coerente. Agora, a forma como isso vai ser interpretado 1 ano antes do processo eleitoral, numa pessoa que seria o maior opositor do atual presidente, essas múltiplas interpretações é que vão definir o jogo político a partir de agora. Óbvio, a gente sempre reitera aqui, tem que esperar a justiça se manifestar, a gente tem que esperar para entender exatamente o que foi colocado nesse processo, nessa investigação, para poder fazer as interpretações mais corretas, mas o que se tem até agora é que existe sim uma fagulha aí de uma interpretação de perseguição política que é muito forte, sim, né? De novo, 1 ano do processo eleitoral, o maior adversário político do atual presidente, no meio de tudo isso que a gente tem visto, dessa politização do judiciário. Vamos esperar os próximos capítulos que devem vir logo, logo, já, né?